Pessoal, vamos continuar então hoje com as leis de Newton. Nós vimos, na semana passada, nós finalizamos com a parte de estática, né, que era a situação em que os objetos ficam parados, né, ou em movimento retilíneo uniforme, e hoje a gente vai deixar os objetos começarem a se movimentar, saindo do que a gente chama só de estática da partícula e indo para a dinâmica, que são os sistemas com aceleração. Nós vimos a estática sem e com atrito, no caso dos objetos apoiados, e agora a gente já vai começar na dinâmica com atrito, tá? Lembrando que as três leis de Newton, que é o conjunto aí da mecânica newtoniana, a base da mecânica newtoniana, a primeira lei estabelece as condições para um corpo permanecer em equilíbrio estático, que é a soma das forças ser zero. A segunda lei estabelece qual é o efeito de uma força sobre uma massa, que é acelerar. E a terceira lei, chamada lei de ação e reação, se aplica tanto na primeira quanto na segunda lei, né, tanto em sistemas em equilíbrio estático quanto em sistemas sem equilíbrio estático com aceleração. Fundamental aqui, que a gente vai trabalhar hoje antes a gente detectava, né, todas as forças que atuavam sobre um corpo e impunha a condição de que essa soma era igual a zero, o que caracteriza a estática. E agora a gente vai ver que a soma de todas as forças que atuam sobre um objeto corresponde, né, ao produto da massa pela aceleração do objeto e os problemas giram em torno de calcular esta aceleração, tá? Eu vou fazer isso com vocês usando exemplos, que é o jeito mais fácil, né? O jeito mais simples de fazer isso é fazendo exemplos, né? A teoria é essa daqui. Soma das forças é igual a massa vezes aceleração, tá? Então a gente precisa aplicar isso para entender como é que funciona. O primeiro exemplo que a gente vai ver é esse aqui. A gente tem uma figura, nós já vimos essa figura antes, só que a gente trabalhou com ela numa situação de equilíbrio estático, tá? Dois blocos, né, interligados. Aqui a gente tem coeficiente de atrito entre o bloco 1 e a bancada. A massa M1 é de 90 kg. E agora eu quero saber não o valor máximo de M2 para o qual o sistema permaneça em equilíbrio, mas sim o valor de M2 para que o sistema se mova com uma aceleração aí de 3 metros por segundo ao quadrado. M1 sendo arrastado para cá e M2 descendo, com uma aceleração aí que é menos de 1/3 da aceleração gravitacional terrestre. Tá? Então eu vou desenvolver isso com vocês passo a passo aqui pelo whiteboard, né? Para a gente poder fazer aí uma análise bem devagar, bem passo a passo mesmo, para que vocês possam acompanhar aí como é que ficam essas aplicações em termos de dinâmica newtoniana, tá? Então, só lembrando aqui, vou colocar nessa lousa, né, que o coeficiente de atrito entre M1 e a base é 0,4. Por que está falhando? Acabou a tinta? Não é possível. Não, ele está lento mesmo. Então, o coeficiente de atrito estático é 0,4. A massa que está apoiada na bancada, a massa M1, é de 90 kg. Tá? A massa M2 é a incógnita e eu quero que o sistema tenha uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Tá? O início da resolução do exercício é muito parecido com o que nós vimos antes, é identificar as forças. Então, aqui, a massa M2, ela está pendurada, então peso 2, só que agora ela tem uma força que é exercida pelo cabo, que eu vou chamar de T2,
Quando o sistema é estático, a gente impõe que essas forças sejam iguais. Como agora o sistema é dinâmico, P2 tem que ser maior que T2. Do mesmo jeito, aqui M1 é puxado para baixo pela Terra, P1, empurrado para cima pela base, força normal, assim como antes, é puxada para cá pelo cabo, tensão T1, e essa tensão sofre uma oposição da força de atrito. Só que agora T1 tem que superar a força de atrito, assim como T2 tem que superar T2. Nós sabemos da terceira lei de Newton, né, que se esse cabo é um cabo que não está esticando nem comprimindo, as tensões 1 e 2, elas têm direções e sentido diferente, mas elas têm que ter módulo igual, senão nós teríamos um elástico, tá? E aí, vamos aplicar a segunda lei de Newton a esse sistema, não mais a primeira, né? No eixo Y, para a massa M1, nós não temos movimento. Essa massa M1 não sobe nem desce. Se não tem movimento no eixo, significa que a força normal ela apenas anula o efeito do peso P1. Já no eixo horizontal, T1, né, que eu não preciso indicar o 1, menos a força de atrito que se opõe a ele vai ser igual a massa 1 vezes aceleração. Força resultante igual a massa vezes aceleração. E a massa M2 também tem movimento. Nesse caso, P2 subtraído da tensão é igual a M2 vezes A. Então, força resultante, que atua sobre a massa 2, igual a massa vezes aceleração. Então, estão aqui as três equações, né, das leis de Newton, que tratam do movimento destes objetos. Tá? O que nós sabemos além disso? Sabemos que a força de atrito é igual a um coeficiente, que agora não é mais o estático, é o coeficiente de atrito dinâmico, vezes a força normal. Então, onde tem força de atrito, a gente pode substituir por μ força normal. Vamos fazer isso. Primeira equação continua sendo lá, força normal igual a P1. P1 é massa 1 vezes gravidade. Tensão menos, no lugar de força de atrito, μ força normal, igual a massa 1 vezes aceleração. E embaixo, P2, que é massa 2 vezes gravidade, menos tensão, igual a M2 vezes A. Legal. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a substituir os valores numéricos, né, os dados que a gente tem para cada um desses elementos, para conseguir estabelecer aí como que eu vou calcular a massa M2, né? Lembrando que a incógnita aqui é o valor, né, de M2 que faz o sistema se deslocar com essa aceleração. Então, força normal é igual a M1G. M1, 90, G, 10. Então, a força normal, primeira equação, me diz que ela é de 900 newtons, ok? Embaixo, a tensão, eu não sei quanto é, menos coeficiente de atrito foi dado, 0,4. Força normal, a gente calculou lá em cima, 900. Tudo isso igual a M1, 90 kg, vezes a aceleração, que é de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, daqui, eu vejo que eu posso calcular quem? Eu posso calcular a tensão no cabo, né? Eu tenho todos os elementos para fazer o cálculo dessa tensão, porque, ó, o que eu vou ter estabelecido aqui? Tá? Tensão menos 360, né?
0,4 vezes 9 é o mesmo que 4 vezes 90. E aqui, 90 vezes 3, 270. Ou seja, eu tenho que a tensão vai ser igual a 270 mais 360, o que vai dar 630. Tá? Então, a tensão no cabo ela é de 630 newtons. E aí, eu venho para a última equação. M2 é minha incógnita, gravidade 10, menos tensão, já vimos ali em cima que essa tensão é de 630, M2, que eu não sei quanto é, vezes a aceleração. Então, eu tenho massa M2 aqui, massa M2 aqui. Preciso colocar essas massas do mesmo lado da igualdade. Eu vou deixar, então, aqui o 10M2. Vou trazer o 3M2 para o outro lado, muda de sinal, 3M2. E o 630 vai para o outro lado da igualdade, muda de sinal também. Então, 630. 10 vezes M2 menos 3 vezes M2, nós temos aqui 7 vezes M2, igual a 630, e aí é só passar o 7 para o outro lado da igualdade, M2 igual a 630, dividido por 7, chegamos então aí ao resultado de que M2 vai ser aproximadamente, deixa eu fazer a conta aqui, usando a minha calculadora, 630 dividido por 7 é 90. Temos aqui a massa M2 igual a 90 quilogramas, é o valor de M2 que vai colocar todo esse sistema em movimento com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Esse foi, então, o primeiro aí dos exemplos que a gente vai ver de dinâmica. Temos a seguinte situação, tá? De novo é um cabo inextensível, de novo é uma roldana perfeita, tá? Agora nós temos que o coeficiente de atrito também dinâmico, né? Porque o sistema tem movimento é de 0,3. A massa que está apoiada na plataforma é a M1, ela é de 300 kg, tá? O ângulo de inclinação do plano é um ângulo de 60 graus, é um plano com uma inclinação bem forte, né? E aí a letra A pergunta qual é o valor máximo de M2 para estar em equilíbrio estático, isso a gente já fez na semana passada, tá? E o importante aqui é o valor de M2 para que o sistema tenha movimento para cá. Reparem que nesse tipo de sistema, eu tanto posso ter... Aliás, desculpa, está ao contrário, né? Eu tanto posso ter o movimento de M2 descendo e M1 subindo, como eu posso ter M2 subindo e M1 descendo, tá? Esse exercício em particular, ele fala de M1 descendo, então cuidado, né? Porque aqui é o princípio do elevador, eu tanto desço esse, e aí subo esse como contrapeso, quanto ao contrário, esse cara daqui pode subir e esse aqui descer. Normalmente essas coisas são usadas com num e no outro sentido, tá? E aqui a solicitação é de que a aceleração ela seja metade da aceleração gravitacional terrestre, seja, portanto, 5 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, estão aqui os dados do problema e a gente tem que saber qual é o valor, então, né, a partir disso aqui, qual é o valor de M2 que vai permitir que isso aconteça assim, tá? Então, o primeiro passo, como em todos os exercícios de dinâmica, identificar as forças, tá? Já sei que M2 sobe, então agora
Aqui eu tenho P2 apontando para baixo e o T2 apontando. Como essa massa M2 deve subir, agora T2 é que deve ser maior que P2. Se fosse para descer, seria o oposto. Tá? T2, então, maior que P2, para que essa suba. E aqui eu tenho que ter M1 descendo. Tá? Que forças atuam sobre a massa M1? O peso dela, P1. P1, como a gente viu semana passada, ele tem uma parte desse peso puxa o objeto plano abaixo, que a gente chama de P1x, e outra parte pressiona o plano, a massa contra o plano, que é a P1y. Tá? O que mais temos de força atuando aqui? A resposta do plano a essa pressão que eles recebem é uma força normal, que aponta para cá. Devido ao cabo com um objeto pendurado do outro lado, a gente tem a tensão no cabo. Só que agora, isso aqui tem que superar isso, tá? O desenho está distorcido, né? E como o objeto está descendo, isso está no enunciado, a gente vai ter uma força de atrito que aponta para cima. Tá? A força de atrito, ela sempre se opõe ao movimento. Então, se o movimento é de descida, o atrito aponta para cá. Se o objeto estivesse subindo, o atrito apontaria para o outro lado, tá? Atrito é sempre oposição ao movimento, tá? Então, já identifiquei as forças. Falta identificar agora só o ângulo aqui. Aí, como teve gente que perdeu a aula passada, vamos lá, olha só. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. E aqui eu tenho outro triângulo retângulo também. Tá? Eles são semelhantes. Então, aqui 90 graus, aqui 90 graus. Esse ângulo aqui é igual a esse. Isso aqui é um x, né? 90 e esse ângulo, 90 e esse ângulo, o ângulo que está faltando identificar, que é esse aqui, ele é igual a esse. Então, o ângulo entre a componente y do peso e o peso é igual ao ângulo do plano inclinado, é igual a θ. Tá? E é por isso que desde aí das aulas passadas, a gente vem identificando que P1x, esse cara, ele é oposto ao ângulo θ, então P1x é o P1 vezes o seno do ângulo θ, e o P1y é a componente do peso que está ao lado, né, grudada aqui no ângulo θ, ele fica com o cosseno de θ, P1 cosseno θ, tá? O que mais eu sei? Eu sei que a força de atrito, como sempre, é igual a um coeficiente que foi dado vezes a força normal. Esse é o modelo que a gente vem usando, tá? Vamos então aplicar a segunda lei de Newton a essas forças. Sobre a massa M2, o que eu posso dizer? Como ela sobe, tensão menos, e aqui, né? Claro, T1 e T2 têm módulos iguais, igual a T, eles são diferentes só em direção e sentido, tá? Então, sobre a massa M2, tensão supera P2, de tal maneira que isso seja igual a M2 vezes aceleração. No eixo vertical da massa M1, eu não tenho movimento, eu não tenho subida nem descida aqui, eu tenho deslocamento só nesse sentido, tá? Então, força normal tem que ser igual a P1y, que é o P1 vezes o cosseno de θ. E no eixo horizontal, aí sim, P1x, P1 seno de θ, menos a tensão
menos a força de atrito, né, que se opõe ao movimento, isso vai ser igual a m1 vezes a aceleração. Então, estão aí as três equações, duas para a massa apoiada e uma para a massa que está pendurada, que é a aplicação da segunda lei de Newton para esses casos. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir nessas equações os valores que eu tenho, os dados que eu tenho. Então, fazendo isso, ó, vamos lá, como é que isso vai ficar? A tensão eu não sei quanto é, deixa eu ter. O P2, quem é o P2? Também não sei. Eu sei que é M2 vezes a gravidade, que é 10. Isso é igual a M2, que não sei quanto é, vezes a aceleração. A aceleração foi dada, ela é de 5, tá? Então, a única coisa que eu posso dizer a partir daqui é que a tensão é igual, vou passar isso para o outro lado da igualdade, a 10m2 mais 5m2. Eu tenho, então, uma relação entre tensão e... Isso aqui é uma seta, tá? Ficou muito ruim. Bom, entre a tensão e a massa m2. De maneira que, se eu conseguir chegar no valor de T, eu tenho o valor de m2. Legal. A segunda equação me diz que a força normal que atua sobre o bloco 1 é igual ao P1 300 vezes 10, então eu tenho o dado da massa, né, 300 vezes 10, vezes o cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus a gente sabe que vale 1/2. Tá? Então, a partir daqui, a força normal ela é igual a 1.500 newtons, tá? Eu tenho o valor de Fn, né? 300 vezes 10, 3.000, dividido por 2.500. E aí, na última equação, o que que eu tenho? P1, P1 a gente já sabe que é 300 vezes 10, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, menos tensão, menos força de atrito. Força de atrito vai ser 0,3 vezes a força normal, que a gente já sabe que é 1.500. Tá? Tudo isso igual a M1, 300, vezes a aceleração, que é 5. Então, reparem que o único valor desconhecido na terceira equação é a tensão. E se eu tenho o valor da tensão, eu tenho o valor da massa. Então, isso vai fechar o problema para mim, tá? Deixa eu só descer mais isso aqui, para a gente continuar trabalhando essa última equação. Então, vamos lá. 300 vezes 10, 3.000, dividido por 2.500. 1.500 vezes a raiz de 3, menos tensão. 0,3 vezes 1.500 é igual a 450. E do outro lado, 300 vezes 5. 300 vezes 5 vai dar 1.500. Tá. Eu quero calcular o valor de T. O que eu vou fazer, então? Eu vou passar o T para o outro lado da igualdade, para mudar de sinal, e vou trazer esse 1.500 para esse lado da igualdade, trocando de sinal também. Então, fica assim, 1.500, raiz de 3, menos 1.500, que veio do outro lado da igualdade, menos 450, tudo isso igual a... Tá? Rodando a manivela aqui, 1.500, isso vai me dar uma tensão de aproximadamente 648,1 newtons, tá? Então 648,1 newtons. E aí, sabendo o valor da tensão, eu vou vir aqui em cima, ó, vou usar essa equação aqui, tá? Que ela vai me dizer, então, que
Como a tensão é igual a 15 M2, então 648,1 é igual a 15 vezes M2. Isso significa, então, que M2 é igual a 648,1 dividido por 15, o que é aproximadamente igual a 43,2 quilogramas, tá? Então, com um sistema de plano inclinado, eu vejo que eu posso descer, né, um bloco de 300 quilogramas com uma aceleração que é a metade da aceleração normal, desde que eu acople aqui um contrapeso de 43,2 quilogramas, né? Se eu acoplar um peso menor, eu vou ter uma aceleração maior. Se eu acoplar um peso maior, eu vou ter uma aceleração menor, podendo até mesmo zerar essa aceleração, ou seja, deixar isso parado, que foi o que nós vimos até a aula passada. Então, agora, os dados do problema, do exercício número 3, eles são os seguintes. A gente tem M1 continua tendo 300 quilogramas, né? Só que agora eu não quero mais descer M1, eu quero subir M1. O plano é o mesmo, ele continua sendo o plano de 60 graus de inclinação. A aceleração vai ser a mesma, 5 metros por segundo ao quadrado, só que agora mudou o sentido. Agora M2 desce e M1 sobe, tá? E, de novo, eu quero calcular o valor da massa M2 para que isso ocorra, né? Como M1 de aproximadamente 42 quilogramas era suficiente para descer o bloco M1 com 5 metros por segundo ao quadrado, e agora a gente vai ver qual o valor de M2 para fazer o oposto, para subir, né? Como é que vai ser esse contrapeso. Em termos de identificação das forças, nós temos M2 sendo puxado para baixo pela Terra, peso 2, puxado para cima pela tensão, T2, e agora P2 vai ser superior a T2, né? O contrário do exercício anterior. A massa M1 é puxado para baixo pela Terra, P1. Este P1 tem duas componentes, uma que tende a puxá-lo plano abaixo, que é o P1x, e outra componente que pressiona P1 contra o plano inclinado, P1y. Nós já vimos que o ângulo entre P1y e P é igual ao ângulo do plano. A reação do plano, né, a resposta do plano a essa pressão é uma força normal. Esse bloco é puxado para cima pela tensão do cabo conectado. E agora, como esse bloco vai se movimentar para lá, na direção de subida, a força de atrito, que é sempre do contra, aponta na mesma direção e sentido que P1x, ela muda de lado, tá? Então, nós temos agora, em termos de segunda lei de Newton, de aplicação, que o peso P2 freado pela tensão vai ser igual a M2 vezes A, que no eixo vertical da massa M1 a gente não tem movimento, então P1y é igual à força normal, isso é igual ao exercício anterior, e agora tensão menos FAT menos P1x vai ser M1 vezes a aceleração, tá? A equação que teve aí a maior mudança. Nós sabemos aqui dessa geometria do problema que P1x é o P1 seno do ângulo de inclinação,
que o P1Y é o P1 cosseno do ângulo de inclinação, isso não mudou. E nós sabemos que a força de atrito, FAT, é igual ao modelo que a gente vem trabalhando, ao coeficiente vezes a força normal, só que agora é o coeficiente dinâmico e não mais o estático, tá? Então, como é que ficam essas equações? P2, M2 vezes gravidade, menos tensão, igual a M2 vezes aceleração. P1Y é o P1 cosseno do ângulo θ, é igual à força normal. E tensão menos força de atrito, μ, força normal, menos P1x, que é o P1 seno do ângulo θ, é igual a m1 vezes a aceleração. Nesse ponto, o que eu vou fazer é substituir os valores numéricos, os valores que eu já tenho denunciado, né, na equação, para dar prosseguimento aí à solução do exercício proposto. Então, M2 eu desconheço. Na verdade, M2 é minha incógnita, é o que eu estou buscando. Gravidade 10. Tensão também eu desconheço. Isso é igual a M2 vezes a aceleração, que é 5. O que eu posso extrair daqui? Eu posso extrair que 10 vezes M2. Ó, repare que agora esse cara é positivo, né? Eu vou passar ele para lá. Então agora eu sei que 10 vezes M2 menos 5 vezes M2 é que vai ser igual a tensão. Ou seja, da equação 1, eu tenho que a tensão é igual a 5 vezes a massa M2. Vou guardar esse resultado. E vou para a segunda equação. Segunda equação me diz que P1 é 300 vezes 10, vezes o cosseno de 60 graus, que é igual a 1/2, é igual à força normal. Opa, então daqui eu tenho o resultado da força normal. Força normal é igual a 1.500 newtons, o mesmo resultado do exercício anterior, e nem poderia deixar de ser, já que não teve alteração aqui na força normal P1Y, né? E aí eu vou para a última equação. A última equação me diz que a tensão menos força de atrito, que é coeficiente de atrito, 0,3, está no enunciado, vezes força normal, 1.500. Estou seguindo essa equação aqui, tá? Menos P1, 300 vezes 10, vezes seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, tudo isso é igual a P1, 300 kg, vezes a aceleração, que é 5. Então, aqui eu tenho como chegar ao resultado para a tensão no cabo, que vai me levar ao valor da massa M2. Então, prosseguindo com os cálculos, T menos 0,3 vezes 1.500 dá 450. Aqui eu tenho menos 1.500 raiz de 3 igual 300 vezes 5, 1.500. Então, a tensão no cabo agora vai ser 1.500 mais 1.500 raiz de 3 mais 450. A tensão vai ser bem maior do que antes. Então, a tensão fica igual a 1.500 tensão no cabo agora é de 4.548,5
1,1 newtons, tá? Lembrando que a tensão no primeiro exercício era de 630 newtons aproximadamente, né? Tendo esse valor para tensão, eu volto aqui no primeiro resultado que eu obtive e vou verificar o seguinte, ó. M2 é igual a tensão dividido por 5. Então, M2 vai ser igual a 4.548,1 dividido por 5. Logo, M2 é igual a aproximadamente 909,6 quilogramas. Ó. Uma massa bem grande, bem maior que a anterior. Então, temos aqui M2 de quase 910 quilogramas, que é a massa necessária para fazer com que a massa de 300 quilogramas suba o plano inclinado. Tá?